Olá, quarto ano A, como é que vocês passaram o final de semana? Pois é, nós vamos continuar a nossa 10ª semana. E nessa 10ª semana, hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. Nós vamos então aqui para a nossa aula 3, com História e Geografia no livro e Língua Portuguesa impressa. Então, História e Geografia, nós vamos continuar falando sobre a evolução do ser humano, né? Nós começamos ali falando dos fósseis, né? Dos tempos antigos, e aqui realmente é que vai falar sobre essa questão, né? De onde nós viemos, segundo as teorias dos cientistas, dos estudiosos, tá? Então, segundo a ciência, segundo os estudiosos que pesquisam, o berço nosso seria a África. Como assim o berço? Seria onde os primeiros homens, né, parecidos com o que nós temos hoje na humanidade, eles teriam começado a sua evolução. Então, esse texto que eu estou pedindo para vocês lerem, esses textos que eu coloquei as páginas aí, vocês vão ler com muita atenção, que aí explica quais são as teorias. O que é uma teoria? A ideia que os cientistas, os estudiosos têm para explicar essa evolução, né, esse desenvolvimento do ser humano. E aqui essa parte, ó, ela é muito importante. Aqui nessa parte, eu quero que vocês leiam com atenção as informações que estão em cada fase. Tá vendo aqui onde eu estou circulando? Isso aí é cada fase do desenvolvimento do ser humano, da evolução do ser humano, segundo as teorias dos cientistas. Então, nós temos aqui, o primeiro seria o Homo habilis, né? Há mais de 2 milhões de anos atrás ele teria surgido e já faria algumas coisas, como ferramentas, algumas coisas bem mais simples. Depois nós teríamos o Homo erectus, que já andaria melhor, de forma em pé, né? Bem melhor do que o primeiro, quase um pouco depois da época do Homo habilis, e ele aprenderia mais coisas, mexeria com fogo, por exemplo, né? As armas dele seriam mais desenvolvidas, as ferramentas. Em seguida, aqui nós temos aqui os dois tipos que viveram na mesma época. O Homo neandertal, né, e o Homo sapiens. O neandertal ele já não existe mais. No caso, ele, né, antes do sapiens continuar a evolução dele, ele deixou de existir, mas ninguém sabe por quê. E ele já era bem desenvolvido, tá? Essas informações aqui que estão do lado deles explica cada informação a respeito deles na época. O Homem Sapiens, que é esse último que você está vendo, ó, já mais vestido, né, bem mais evoluído do que os outros, ele seria o nosso último ancestral. Ou seja, nós seríamos da espécie deles, no caso, segundo a ciência, o Homem Sapiens, que já teria um cérebro maior, né, teria desenvolvido uma inteligência muito mais eficaz do que a dos outros, e também conheceria muito mais maneiras de viver e desenvolver e se adaptar na natureza do que os outros, certo? Aí na sequência, fala assim, na outra página, da África para o mundo. Nessa parte aqui é interessante que eles procuram explicar como será, né? Porque é tudo ideia, é teoria, ninguém tem assim uma comprovação total, tá? São teorias conforme eles vão achando fósseis, vestígios, né? Coisas que possa dar uma pista do que aconteceu no passado há milhões de anos atrás, certo? Então aqui eles tentam explicar como seria que o ser humano evoluiu para parecer com o que nós somos hoje. E nesse texto aqui é interessante, que até vai estar lá nas atividades de vocês, tá? Essas palavrinhas que estão aqui destacadas. Nômades, sedentários e seminômades, tá? Isso daí é importante para a nossa evolução, por quê? Os primeiros seres humanos, após evoluírem como Homo sapiens, eram nômades, né? Eles eram nômades. O que significa ser nômade? Eles não paravam quieto no lugar. Eles ficavam no lugar, se alimentavam do que tinha ali, usavam o que tinha ali, tanto de caça como de plantas. Acabou o que tinha ali, eles mudavam de lugar. Eles iam para outro lugar. Então, nômade significa isso, que eles mudavam de lugar conforme iam necessitando. Já os sedentários foi uma outra época em que o ser humano parou de ficar mudando, migrando, né? De mudar de lugar o tempo todo. Ele começou a se estabelecer num lugar só. E aí ele começou a plantar, a colher, a criar animais, não precisava mais ficar mudando tanto para sobreviver.
e os seminômades, que eles ficavam muito mais tempo num local, né, diferente dos nômades, mas não é tanto como os sedentários, que ficavam sempre no mesmo lugar. Eles mudavam de vez em quando de acordo com a necessidade, certo? Só que não faziam tantas mudanças como os nômades, ok? Então isso é importante, que mostra as evoluções de como o ser humano foi conseguindo se adaptar à natureza e construir futuramente as suas vilas, né? E depois suas cidades. Aqui no caso, na outra página, essa página é interessante porque você vai entender a teoria de como que esses seres humanos que começaram lá na África, né, migraram para a Europa, para a Ásia, e como é que eles vieram parar na América? Não se sabe, na verdade, né? E esse texto aqui ele traz três teorias, três ideias, né? Três ideias que talvez explicasse como é que o ser humano conseguiu chegar até as Américas para se desenvolver aqui também, para evoluir aqui também. Mas lembrando, isso tudo são teorias, né? Teorias, são ideias, não tem uma comprovação assim total e fiel de que realmente ocorreu daquele jeito. São ideias, são teorias, certo? Que tentam explicar isso daí. Bom, tendo lido, vocês vão ler com atenção todo o texto, vão pegar aquelas informações que estão lá atrás, e lá onde tem lá o Homo habilis e o Homo erectus e o Homo sapiens, vocês vão colocar essas informações aqui para mim, tá? Lá nas informações que tem do ladinho deles que eu circulei, vai me dizer onde cada um deles vivia, que época em que eles viveram, foi o quanto? Há 2 milhões de anos atrás, há 200 mil anos, há quanto tempo atrás eles viveram? E as características principais deles. O que eles faziam, cada um fazia de diferente, né? Já caçavam, já usavam fogo, já faziam ritos funerários que os primeiros não faziam, né? Já tinham uma inteligência maior. Quais eram as características de cada fase aí da evolução humana? Então você vai lá atrás no texto, pega aquelas informações e coloca aí. Na número 2, você vai explicar, segundo o texto mesmo que está lá, o que são nômades, o que são sedentários e seminômades. E essa número 3 aqui não precisa responder não, tá? Essa daqui não precisa, porque elas são sobre as teorias e fica meio complicado responder assim, sem a gente poder explicar melhor a distância. E também são só teorias, né? Não são certezas. Então, vocês podem só responder até a 2, tá? Então, hoje vocês vão fazer só essa página, né? E amanhã vocês fazem a outra. E continuando nossa aula 3, agora com língua portuguesa impressa, tá? Então, primeiramente, eu gostaria muito que vocês assistissem a esse vídeo aqui, tá? Mas assiste, porque ele faz uma revisão do que eu já tinha explicado sobre encontros vocálicos, certo? E aí, a número 1 aqui do lado, ó, vocês vão pegar essas palavras, vão ler com atenção, pensar na separação delas e observar que todas elas têm o quê? Encontro de duas vogais. Só que o encontro de duas vogais delas pode ser ditongo ou pode ser hiato. E é isso que você vai fazer. Você vai escrever na frente se elas são ditongo ou se são hiato, ok? E depois, na número 2 aqui, vocês vão colocar a numeração de acordo com o tipo de encontro vocálico. Então, por exemplo, se essas palavras aqui, ó, de baixo, forem ditongo, você vai colocar número 1. Se for tritongo, número 2. Se for hiato, número 3. Por exemplo, vamos pegar aqui sabiá, que é o primeiro exemplo que está aqui do lado. Sabiá. O que aconteceu com o I e com o A? Eles se separam. Então, esse encontro vocálico é de duas vogais que se separam. Então, no caso, o que eu vou fazer aqui nesse sabiá? Vou colocar número 3, que é hiato. Entendeu? E assim você vai fazer com o restante. Para ficar um pouco mais fácil, é interessante que você, no rascunho mesmo, né, separe as sílabas, né, para poder saber qual que fica junto na mesma sílaba e qual que não fica. Essa número 3 ela é bem simples. Todas as palavras que estão aqui no número 3 são hiatos. Você só vai fazer o quê? Pegar os hiatos delas e colocar aqui separadinhos nesses quadrinhos. Uma vogal em cada quadrinho, ok? Essa atividade é bem simples, é só para a gente reforçar os encontros vocálicos. Ok? Espero que tenha ajudado. Até a próxima!